Opa, olha aí, boa noite. Eu tô falando boa noite porque eu tô de noite hoje aqui. Bom dia pra você que tá pegando o podcast no amanhã. Boa tarde pra você que tá pegando o podcast no horário de lançamento, por exemplo, né? Que é meio-dia de sábado, domingo, aliás, meio-dia de domingo. Boa noite pra você que tá aí numa noite dessas, né? Hoje eu tô gravando externo, hoje eu tô gravando na rua, por assim dizer. E então vou pegar um barulhinho de trânsito e tudo, mas tô aqui meio que dando bobeira com o telefone na mão também. Uma atitude nada inteligente. Tô aproveitando que meu menino vai ter a natação agora. E aí eu tô descolando um tempo para poder vir ver a natação do meu filho. São 15:07 agora, a natação dele começa 15:08, 1 hora. Dá pra gravar um podcast, não dá? Dá! Pois é. Então a gente vai gravar um podcast, né? Eu tava até jogando umas mesas online e eu vou ter que parar de jogar porque já até parei, né? Quando esse podcast for ao ar, daqui brevíssimas 2 semanas, 1 semana e meia, porque eu tô com a corda no pescoço com a minha programação. Quando esse podcast for ao ar, eu já não estarei jogando RPG online com o pessoal do ARC, né, do Brainstormcast. Eu jogava na segunda, na terça, na quarta e até na quinta, e às vezes no final de semana. Só não jogava na sexta porque não tinha mesa na sexta. Mas aí eu vou ter que parar de jogar na segunda, na terça, na quarta, na sexta e no final de semana, né? Vou ter que reduzir meu ritmo por causa de compromissos nos horários mesmo, nessas noites desses dias. Isso é pra vocês verem como que tá a minha situação. É compromisso, cara. Compromisso. Por causa de meia hora de natação do menino, pra ser um pai presente, a gente tem que vir, não pode deixar de vir. E a criança sente falta, e a criança tava querendo até largar pra lá, e eu disse, não, meu filho, isso é uma coisa boa que você tá fazendo, vamos que vamos. E aí tô vindo, e ele largou dessa conversa de desistir. Eu estava ensinando ele a andar de bicicleta também. Os meninos hoje em dia não sabem mais andar de bicicleta, mas ele aprendeu até rápido, sabe? Contando todos os momentos, foi tipo umas 6, 7 horas de aprendizado e ele já está conseguindo equilibrar e arrancar sozinho com a bicicleta, sem rodinhas, né? Então assim, gente, obrigado mesmo por estarem aqui de novo nesse episódio, que é o episódio 69, que na verdade é o 70º episódio de número 70, né? É o 69º, que na verdade é o 70º, então é o episódio 69, que na verdade é o episódio 70, né? Eu tô aqui perto da igreja, aqui no Santa Mônica, perto da natação do meu filho, na crença de que aqui eu tenho menos chance de ser roubado, né? Né? Às vezes é isso, é só o que a gente pensa que é, né? Até a igreja aqui tem grades atrás de grades, vocês têm que ver. Já foi bem diferente esse bairro. Bom, eu falei no primeiro episódio do Sistema Universal de Unidades da Terra do Nunca, né? Pois é. No segundo episódio eu falei dos lances do ataque, né? Combate, jogada de ataque corpo a corpo, jogada de ataque à distância e categorias de armadura e uma questão relativa à absorção de dano, redução de dano, né? Eu dei só uma pincelada, gente, porque eu tenho que estruturar isso, e se eu falar tudo no podcast, pra que vai ter livro desse trem, né? Não dá pra ficar dizendo. Pois é. Só que existem, hoje nesse podcast, nesse episódio, eu vou falar sobre os outros tipos de ataques, as outras modalidades que existem, né? Os outros perigos, por assim dizer. Então, por exemplo, magias, né? E como é que é o nome? Magias e testes de resistência, perigos universais que levam a gente a ter que fazer testes de resistência. Então, por exemplo, magia, né? Magias arcanas, magias divinas, e inclusive era outra coisa que eu tinha para dizer. Não tem uma diferenciação mesmo da fonte, né, das habilidades mágicas no jogo que eu tô fazendo, tá? Eles todos vêm do planeta, cada um acessa essa fonte, né? Pegar aquela música do Raul Seixas, essa água viva, né? Da sua própria maneira. Então os canais mudam, mas a fonte do spell é a mesma. Não tem a magia divina vem de um lugar, a magia arcana vem de outro, aí tem os feiticeiros, aí tem os bruxos. Não, todo mundo tira a magia do mesmo lugar, cada um acessa de um jeito.
Algumas pessoas acessam a magia estudando, outras pessoas através de orações ou transes, outras pessoas a partir de cânticos, né, de música, de entonações, de danças. Tem várias maneiras de acessar a magia, tá? Já tem meio que um spoiler aí, né? Os bardos, no caso, são as pessoas que acessam a magia através do canto, da dança e da recitação, né, de textos líricos, poéticos, épicos e etc. Vamos dizer, histórias fantásticas que elevam a alma, vamos dizer assim. E aí os sacerdotes vão ser as pessoas que acessam a magia através da comunhão com uma divindade, com uma entidade maior do que o humano, vamos chamar assim, uma divindade menor, uma divindade maior. Todo sacerdote acha que a divindade dele é uma divindade suficientemente grande, suficiente para conceder as habilidades, né? E por isso o sacerdote faz as orações e ele recebe as magias. Então, para ele, se a divindade dele é maior ou menor, se ela é mais comprida ou mais quadrada, não tem relevância nenhuma, não. E os magos, né, os arcanos, são pessoas que carregam a magia a partir de estudos, de vamos dizer assim, uma dedução de um processo ancestral que não é necessariamente pertencente aos humanoides, mas que os humanoides souberam acessar e que hoje eles decifram mal e porcamente, né? Mas funciona. É aquela coisa, funciona. A sabedoria que vem do antigo, né? E por isso mesmo tem umas formulações numa linguagem perdida, de uma linguagem que, se algum dia pertencer a uma civilização, essa civilização não existe mais e essa língua não tem uso corrente em lugar nenhum. Então as habilidades mágicas vêm disso, do aprimoramento dessa espécie, desse contato, desse vínculo, dessa comunhão, né, dessa sintonia com o próprio planeta. O planeta é mágico, né? A existência é mágica, o ar é mágico, o solo, as águas, os minerais, as folhas, os insetos, as próprias pessoas, tudo carrega uma fagulha e um potencial mágico, místico nesse cenário, né? E aí é que vem. Vocês estão preparados? Vamos ver se vocês estão preparados. Do mesmo jeito que as classes as classes combatentes acessam as suas habilidades treinando, né? Treinando o seu corpo, o foco da sua mente, a sua concentração, a sua capacidade de perseverança, a sua têmpera, né? A sua resistência física, o seu equilíbrio e tudo na hora de se defender, se posicionar e tudo, do mesmo jeito que eles têm de treinar o corpo e a mente e a alma, por assim dizer, para a sua função, do mesmo jeito tem que ser feito um treinamento de corpo, mente e alma para acessar as funções da magia. E aí adivinha só, tanto, vamos dizer assim, do mesmo jeito que arcanos, sacerdotes, bardos, feiticeiros e sei lá quem podem realizar ataques físicos, mesmo não tendo treinado tanto, também os não conjuradores, vamos chamar assim, aqueles que tipicamente não são conjuradores, podem realizar magias. Só que não é um sucesso garantido, não é provável que dê certo nem nada, porque senão, se fosse, todo mundo conjuraria magia, né? Porque a magia é meio que um atalho, né? E do mesmo jeito que um guerreiro, vamos dizer assim, um combatente treinado não precisa jogar para acertar um ataque, exceto em situações bem específicas, um conjurador também, de qualquer tipo de magia, não precisa rolar ataque para poder acertar a magia sempre acerta, né? A magia sempre acerta. Talvez, muitas vezes, ele vai ter que estar mais próximo. Talvez, muitas vezes, ele vai ter que estar mais... ele só vai conseguir fazer sobre si mesmo, né, determinadas coisas. Mas, em princípio, a magia não precisa de uma jogada de acerto. Ela sempre acerta. Ela sempre ajuda a quem tem que ajudar. Ela sempre prejudica a quem é a intenção dela prejudicar. Qual que é o porém? Do mesmo jeito, porém é o seguinte...
do mesmo jeito que os guerreiros têm que jogar ataque contra guerreiros, toda vez que um conjurador conjurar uma magia para prejudicar um conjurador adversário ou para se beneficiar, né, vamos dizer assim, para se proteger de um conjurador adversário, existe a chance de o conjurador adversário atrapalhar aquela magia. Então existe uma chance de a magia falhar ou de ela errar os seus alvos e até de ser virada do avesso, tá certo? Então, vamos dizer assim, na hora em que um mago tentar conjurar, vamos falar em termos clássicos, típicos, tá? Se um mago tenta conjurar uma magia num guerreiro, ele vai acertar a magia e o guerreiro vai ter um direito à resistência a determinados efeitos da magia, mas a magia vai acertar. Talvez ela pode ser que ela não tenha efeito nenhum, é possível que ela não tenha efeito nenhum, mas acertar ela vai acertar. Então, do mesmo jeito que um ataque também do guerreiro pode acertar o mago e pode ser que o ataque não cause dano, mas acertar ele vai acertar. Pô, Eccleston, como é que é isso do efeito que acerta e não causa dano? Isso é uma coisa meio Vampiro à Máscara. É uma coisa meio World of Darkness, né? Mas é o preço que você paga por não errar um ataque. Você tirou a jogada de ataque, mas você vai estar sujeito, devido a algumas proteções que podem estar sobre aquele seu alvo, e dependendo da qualidade do dano que você causar, pode ser que o seu alvo se proteja daquele dano. Então, você até percebe que você causou um dano, mas o dano não se materializa no seu alvo, então quer dizer que seu alvo está protegido, né? De alguma forma protegido. Então, do mesmo jeito que um guerreiro se movimenta e faz um corpo a corpo, ou atira uma flecha à distância, e ele acerta o mago automaticamente, né? E rola o dano para saber quanto dano causou, o mago também acerta o guerreiro automaticamente. E vai causar o efeito que a magia causou, exceto, é claro, as defesas típicas contra dano mágico, contra controle mental, contra ilusão, o que quer que seja o efeito, né? Isso torna o jogo mais dinâmico e também torna a probabilidade do escalonamento do combate ser maior. O que é o escalonamento do combate? Pois é, eu não falei, né? Pois é, o que acontece é o seguinte: existem vários tipos de combate. Eu falei disso. Ai, não tô lembrando agora, gente. Será que eu vou repetir uma parada que eu já falei? Que existe o combate, tipo a escaramuça, que é o combate típico, clássico, normal, e existem outros combates antes, outras fases de combate que são antes, que você não precisa necessariamente atacar para matar. Você pode entrar numa luta que é uma guerra de comida, basicamente, que é uma briga de rua. Você pode entrar numa luta que é uma briga de bar. Você pode entrar numa luta que é mais uma altercação de insultos e não de golpes propriamente ditos, né? É vergonhoso e tudo, os bêbados rolando no chão e tal, mas, né, alguém pode ficar desacordado, mas não tem realmente com risco de vida. Ninguém quer realmente eliminar o outro oponente, né? É diferente do combate numa guerra, que você está tentando realmente alejar seu oponente ou cegar seu oponente permanentemente mesmo, né? Ou torná-lo inoperante, né? Torná-lo como é que fala? Prejudicá-lo de maneira que ele fique incapacitado. Pois é, torná-lo incapaz. Não. Tem algumas brigas que você só quer mesmo, né, dar uns tapas na cara de alguém. Você só quer se firmar ali numa determinada situação. Você não quer de fato matar ninguém. É uma briga de bar, é uma briga de rua, é uma discussão a respeito de um lugar na fila, né? Então você não tem que necessariamente levar todos os combates à fatalidade. Se eu já falei, estou falando de novo. E isso é importante, por quê? Porque quando você decide entrar no combate mesmo, na escaramuça mesmo, o seu personagem se valerá das habilidades que ele tem. Então, assim, não existe isso de você estar no combate e querer causar dano não letal usando uma arma letal.
Você pode até tentar, mas não é garantido que você vai conseguir. Você pode tentar dar um golpe não letal numa pessoa usando uma arma letal. Ah, vou usar a guarda da espada. Ah, vou usar o cabo do machado, ou sei lá o que. Você pode até tentar, mas essa arma não foi pensada para isso. Então, quando você acertar, e tipicamente você vai acertar, existe sim a chance de você causar o dano de verdade, né? O dano típico. Então, as pessoas, vamos dizer assim, provavelmente escalonarão suas interações. Elas não começarão já indo na garganta do outro, sabe? Mesmo as criaturas que estão defendendo, mesmo os animais que estão defendendo o seu território, realizarão muito mais uma tentativa de amedrontar determinado oponente do que de realmente atacá-lo de cara, abertamente, né? Então, por exemplo, vamos nos valer de exemplos práticos. Como que geralmente acontece num jogo do sistema D20 ou OSR ou sei lá o que? Geralmente você rola um encontro aleatório, né? Que eu também não vou entrar muito no detalhe do encontro aleatório, mas todo mundo sabe que acontece isso. Aí por vezes dá um encontro aleatório, aí o mestre vai jogar uma... Como é que fala? Opa, só um instante, tem que pausar aqui. É aquela coisa, né? O menino teve uma consulta médica hoje e mandou mensagem aqui pra mim dizendo que não vai vir na natação. É com isso que eu fico preocupado, sabe? Que aí vai acabar, não vem, daí a pouco desiste, né? Depois eu tenho que conversar com a mãe dele pra poder ver um horário de mudar a natação, porque eu tô com medo dele desistir da natação. Não acho bom ele desistir, não. Enfim, então eu estava comentando da questão dos acertos, né, que são automáticos das coisas, e você poder usar uma arma letal como sendo não letal, mas haver uma chance de você eliminar o oponente num golpe bem sucedido com uma arma letal, mesmo que você queira causar o dano não letal. E também comentei de como que é o jogo na prática, né, como que é o jogo ai meu Deus, como é que fala? Como que é o jogo na prática mesmo, no encontro aleatório e tudo. Aí caiu o encontro aleatório, o mestre... caiu, aí rola na tabela lá, tá o bicho, não sei o que. Aí deu esse bicho e tem que ver a que distância que tá. Aí o mestre rola lá, não sei qual dado, pra saber que distância que tá. Aí vamos supor que é uma criatura, um animal, inteligência animal, tá? Sei lá, é um urso coruja, por exemplo, que é um bicho natural, não natural, né? Pois é. Aí o mestre faz a jogada, o urso coruja tá, 20 metros dos personagens. Aí o mestre vai fazer uma jogada de surpresa pra ver quem tá surpreso. Aí vamos supor que ninguém tá surpreso e o urso coruja viu os personagens. Aí ele vai fazer o quê? Vai fazer um teste de reação. Essas etapas acontecem, viu, gente? Pelo menos é assim pela regra, é assim que deveria ser. Então, assim, eu nunca vi, né? Nunca tive numa situação em que esse urso coruja tivesse com um filhote do lado. Ou 2, ou 3, ou o que quer que seja, né? Mamãe coruja, papai coruja, feito eu sou um pai coruja mesmo, né? Me declaro culpado das acusações, sou sim. E esse bicho esteja protegendo os filhotes. Então, assim, o que eu sempre vi foi um urso coruja, mesmo, sozinho. E aí esse urso coruja tem uma reação. Geralmente o que o mestre faz? Ele joga no dado a reação do monstro. Só que é o seguinte, gente. Dado o contexto, não é realmente tão necessário que o mestre jogue esse dado de reação. Ele pode simplesmente determinar qual que é a reação da criatura. Ele pode olhar, analisar o contexto e pensar, esse bicho aqui, ele acabou de comer, essa galera tá aí, barulhenta e tudo, tá andando no caminho dele, esse bicho tá meio talvez machucado, já caçou uma coisa ou outra, ele tá querendo mais caçar, ele vai se esconder, ele vai simplesmente sair do caminho. Não é toda vez que um leão vai atacar qualquer bicho, qualquer pessoa que ele encontra na savana, de vez em quando ele vai só ignorar, porque é assim que ele funciona, é assim que ele pensa, né? Meu menino tá aqui brincando comigo que ele achou um estegossauro, oh meu Deus. Ai,
Essa coleção, eu não vou falar, não vou falar de que é, mas tem um determinado chocolate aí que você compra e vê os dinossauros dentro. E a gente demorou a tirar o tal do estegossauro. Ele tá aqui, estegossauro. Né? Ai, é isso, né? É isso. E ele tirou o estegossauro e tem a coleção completa dos negócios agora. E eu tenho só tipo 40 dinossauros repetidos. Enfim. Os coruja, você não precisa jogar na tabela. Você pode pegar o contexto dos coruja, o que ele tá fazendo e tudo, e determinar. Não, esse coruja aqui, ele tá bravo, ele vai querer atacar, ele tá assim, se assado e tal. Ele pode simplesmente não atacar. Geralmente, o que acontece? O bicho aparece e ataca, né? A inteligência animal é reduzida por agressividade. Isso é o que eu já vi acontecer em 1000 mesas de jogo. Eu nunca vi os coruja que olhou os personagens e meio que saiu de banda, contornando pra ir embora. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Ou os coruja, ou o goblin, ou o bicho inteligente, qualquer ogro, né? Eu nunca vi nenhum deles conversar, nunca vi nenhum deles interagir de outra forma. Pois é. O mestre pode jogar, botar que a reação é indiferente, botar que a reação é inamistosa, botar que a reação é agressiva, sei lá. Vai dar o resultado do dado. E os personagens têm a reação deles, que geralmente é assim, vou rolar a iniciativa. Já rola a iniciativa como que diz, já quero saber se eu vou atacar antes dele atacar ou se eu vou atacar depois que ele atacar. Já é assim, né? Pois é. No meu sistema, o urso coruja, por exemplo, não necessariamente partiria para cima dos personagens, tá? Então ele pode simplesmente rosnar ameaçadoramente. Eu não sei que barulho que o urso coruja faz, ele pia, né? Não sei que barulho que o urso coruja faz, mas ele faria esse barulho e, vamos dizer, marcaria o território dele ali. Talvez estaria defendendo um filhote, talvez fosse o ninho dele, talvez tivesse acabado de matar uma presa, tivesse ocupado comendo, né? E estaria fazendo uma jogada de ameaça contra os personagens. Ele não está partindo cegamente, né, contra eles, né, perdendo a iniciativa. Não, ele está se valendo de uma habilidade de combate que é ameaçar. É o chocalho da cascavel. A cascavel balança o chocalho para te avisar que ela está ali. Como quem diz, se você vier aqui, você vai encontrar. Como eu vi numa aventura, ouvi a lenda lendária na aventura uma vez, uma galera que estava do lado de fora de uma cidade, queria entrar, e a cidade tinha uma paliçada, né, uma cerca de toras assim, né, e eles queriam entrar e quem estava dentro não queria deixar eles entrarem, e eles queriam entrar porque tinha uns bichos chegando na cerca, então eles estavam entre a cruz e a espada, né, não tinha como fugir nem nada, e eles falaram, não, se vocês não abrirem o portão, que o pessoal não queria abrir o portão, com medo, né, de ser armadilha, de ser qualquer coisa, de ser uma cilada, de ser uma trapaça, uma tramóia. E aí falaram, não, se vocês não abrir o portão, nós vamos escalar, nós vamos subir a paliçada. Aí lá de dentro só veio uma voz assim, se subir, vai tomar. Entendeu? Se você botar a cara aqui em cima, eu te acerto que eu te busco na pedrada. Então assim, isso pra mim é uma ação de combate, é um amedrontar, é um intimidar, né? O efeito da criatura é esse. Clisson, mas assim, você vai dizer então que o coruja fez uma jogada, acertou a intimidação, vamos dizer assim, né? E aí então os personagens, os jogadores não podem fazer o que eles têm que fazer. Eles não podem interpretar como eles querem interpretar. Eu falo, não. Se o coruja amedrontar, na jogada de amedrontar dele, o animal, o que quer que seja, né? Pode ser uma cobra armando um bote, pode ser um leão, pode ser uma manada de lobos, né? Que inclusive usa a intimidação como um preâmbulo de um ataque, pode ter essa inteligência também. Se eles obtiverem sucesso na intimidação, o que acontece? Eles vão dar um modificador de ataque de dano pro grupo de personagens. Então assim, se a intimidação funcionou, você já sabe que você vai entrar ali naquele combate ali, preocupado se você vai sobreviver ou não. E mesmo se a intimidação não funcionar, você já sabe que o seu personagem está diante de uma criatura que muito provavelmente não está tão interessada assim em atacar. Ela só está interessada em não ser incomodada. Ô gente, sabe de onde vem isso? De tudo que eu estudei a respeito das guerras, inclusive recentes do século XX,
a Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, dificilmente um combate ia até as vias de fato, ia até a morte. As pessoas se rendiam, as pessoas faziam uma trégua, as pessoas tratavam a coisa toda de maneira mais serena e mais austera. Muitas vezes um combate não era a respeito de quem matou mais e quem morreu menos. E nem era a respeito de quem feriu mais e de quem feriu menos. Era a respeito da tática. Você está vendo que seu oponente está numa situação de vantagem, ele está no terreno melhor. Se você avançar sobre ele, ele vai te moer. Você vai avançar? Não, você vai se render, você vai recuar, você vai manobrar, você vai usar de outras táticas. E aí, o que vai acontecer? O combate vai ser uma coisa mais de nuances. Não existe isso de lutar até a morte. Na prática, sabe? No mundo real aqui, assim, é difícil. Isso, gente, é o Arte da Guerra, tá? É o Sun Tzu, 2.300 anos atrás, tá? 300, 400 anos de Cristo. É assim, ó. Um inimigo que você cerca, a quem você impõe o cerco, ele é um inimigo difícil, porque ele está no território dele, que é a cidade dele, nas reservas dele, e ele tem muito como te espionar e você quase não tem como espioná-lo, porque você está no terreno aberto, ele está num lugar fechado que ele controla. Aí ele fala, um inimigo temível, ou seja, um inimigo que você deveria temer muito, é aquele ao qual você impõe um cerco de onde não há possibilidade de fuga. Porque na hora que o inimigo estiver numa situação em que ele não tem para onde fugir, ele vai lutar cada soldado luta por 10 soldados, porque ele está lutando pela vida dele. Ele não está lutando mais por um ideal, ele não está lutando pela confiança que ele tem nos generais, pela gratidão que ele tem a não sei quem. Ele está lutando para se salvar. Então ele está escapando das garras da morte. Essa pessoa luta da maneira mais aguerrida, mais tenaz possível. E ele fala, toda vez que você cercar um inimigo, se você deixar para ele exposta uma rota de fuga, ele vai usar aquela rota de fuga. E aí, quando eu fui vendo as coisas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o que eu vi? Nós, fora os erros desastrosos de tática, né? Tem das guerras napoleônicas também, enfim, tem um tanto. O que eu vi de conflitos, né? O que eu vi de conflitos é o seguinte: você não tem um conflito no qual você mata 10% do efetivo do inimigo. Se você matar 10... Cara, é um desastre perder 10% das tropas. Se você tem 40 mil soldados, tá? No exército, e você tem 20 mil reservistas, né? Que não entram em combate, mas se você tem que descansar 1.000, você pega 1.000 dos 40 mil, põe para descansar, e pega 1.000 dos 20 mil e põe de volta aqui. Então você está com 40 mil. Se você perde 4 mil soldados, 10% da tropa, cara, é um desastre. É um verdade, assim, é uma matança, é uma carnificina. Sabe? É um baque que pode colapsar seu exército. Pode colapsar. Não, acabou. Não tem jeito. As perdas foram muito grandes. As pessoas não vão continuar marchando, entendeu? Então, assim, quando você aplica isso no mundo de jogo de RPG, onde os personagens são basicamente uma unidade militar de elite, vamos chamar assim, uma unidade paramilitar de elite, não faz sentido que todo o embate seja a respeito de matar o inimigo ou de morrer para o inimigo. Não existe, não deveria existir. Deveria existir alternativas a você matar todo mundo o tempo todo. Sabe por quê? Simplesmente porque faz sentido. Ah, não, mas eu quero matar monstrinho, eu quero... Tá, tem as regras, faça, nenhum problema. Mas quando você vai fazer um jogo em que você vai estabelecer parâmetros de desenvolvimento, de crescimento, de aprofundamento do personagem, existem regras que são necessárias. E quando você quer um mundo mais crível, quando você quer um mundo que faça mais sentido, quando todo combate é até a morte, você perde isso. E aí você tem lá o grupo andando no meio do mato, encontrou uma pantera que está amamentando e se aproximou. Qual que é o primeiro interesse dessa pantera? É matar os personagens? Não, é proteger os filhotes. Então ela vai tentar proteger os filhotes. Ela não vai atacar, ela não vai partir para cima. Entendeu? Ela vai tentar
proteger. Aí os personagens vão interagir como eles quiserem interagir. Se quiser entrar em combate com o bicho, matar ela e os filhotes, é o que eles vão fazer. Se eles quiserem matá-la para poder pegar os filhotes, é o que eles vão fazer. Se eles quiserem desacordá-la para poder pegar os filhotes, é o que eles vão fazer. Se eles, entendeu? Eles vão decidir. Mas dentro da situação, eles têm margem de manobra dentro das regras. Existem regras para você fazer. Ah, eu quero intimidar o bicho que está protegendo a própria cria. Porra, você quer fazer isso? Cara, de uma maneira natural você não consegue, tem que ser com a magia. E assim, na hora que esse bicho se afugentar, o que você espera é que os filhotes voam atrás, corram, se escondam atrás dela do mesmo jeito. Como que você vai fazer isso? Então essas coisas são negociadas, entende? Então assim, para isso eu coloquei o combate começando como uma discussão. Qualquer discussão é um combate, tá? No qual o dano, entre aspas, né, é o quanto você tira o outro do sério, vamos chamar assim. É como se fosse um duelo de rimas, né? Aquelas rap battles, né, que tem nos filmes, que um rapper tipo vai tentando tirar troça do outro até fazer ele errar na rima dele. Pois é, ou fazer ele morrer de rir, ou sei lá o que. Aquilo é uma batalha. Você está fazendo a sua estratégia da melhor maneira que você consegue. Aí você segue daquele jeito, aí você faz. Essa é uma situação, você provoca alguém, você xinga, você faz por onde, né? Isso já é uma batalha, isso já é o combate acontecendo. Isso já é você interagindo com o oponente de maneira inamistosa, né? Aí você pode realmente chegar, se aproximar e ter um confronto físico, um tapa, um empurrão, um deslocamento qualquer, cusparada, sei lá o que. Coisas que não vão realmente fazer você perder ponto de vida, nem deixar cicatriz, nem nada assim, mas que podem, vamos dizer assim, no momento ali mais crítico, levar a uma imobilização, levar você a se posicionar de maneira menos inteligente, levar você a se distrair, para que outra pessoa haja de maneira mais incisiva, vir pelo seu flanco, te pegar distraído, né, atraiçoado. Existem maneiras. Então, combate, a função tática é mais importante do que a jogada de acerto. Eu tirei a jogada de acerto para poder colocar mais tática no combate. O problema não é se você vai acertar, o problema é o que você vai acertar. Então o guerreiro, por exemplo, ele tem que fazer jogada para ver se ele acertou? Não, ele não tem que fazer jogada para ver se ele acertou. O que ele tem que decidir é que tipo de movimento ele vai acertar. Ah, eu quero intimidar os caras. Eu quero ser o Shrek, no primeiro Shrek, quando ele apaga a tocha, olha pros camponeses e o camponês balança a tocha na frente dele, né? Ah, não se aproxime, fera, não sei o que, eu tô avisando. Aí o Shrek molha os dedos assim, puf, apaga a tocha, eles ficam olhando um pra cara do outro. Aí o Shrek olha e fala, essa é a parte na qual vocês correm. E aí eles correm, intimidados pelo ogro, né? Não vai voltar no pântano nunca mais. O Shrek não teve que quebrar uma unha de ninguém, ele só teve que mostrar quem é que mandava, né? Um guerreiro pode fazer a mesma coisa num combate. Ele pode simplesmente mostrar quem é que manda. Ele pode desarmar uma pessoa da mesma forma que o Shrek fez nessa situação, porque ele tem uma maestria, ele tem um preparo para o combate muito maior do que qualquer outra classe de personagem, né? Ah, se for uma situação em que você esteja interagindo um sacerdote, por exemplo, com um guerreiro. O guerreiro pode tentar intimidar fisicamente o sacerdote, beleza. O sacerdote pode tentar intimidar de volta, né? Usando de conhecimento mundano, não precisa nem ser religioso. Ele pode dizer a respeito do guerreiro as coisas, né, que são mais, digamos, sensíveis a ele, né? As questões de dia a dia mesmo. Um mago pode elaborar insultos e etc. Um bardo pode fazer uma rima meio assim. De qualquer maneira, a batalha vai se dando de maneira a desestabilizar o outro, a tornar o outro mais vulnerável para o eventual escalonamento. Então, por exemplo, vamos supor que isso comece a escalonar para um entrevero, né? Ah, tipo, uma briga de taverna. A briga de taverna tem armas improvisadas. Você não quer matar ninguém na briga de taverna, né? Aí as pessoas vão se bater com canecas, com prato, com talheres e tudo. E aí, nesse tipo de combate, você pode estar usando uma arma improvisada a fim de subjugar outra pessoa. Mas você não quer matá-la, você só quer que ela pare de falar. Você só quer que ela pare de encher o saco. Só quer que ela entenda que ela não pode sair por aí dizendo que biscoito não é feito de farinha de goma,
né? E aí você pode até levar alguém à inconsciência, mas não vai levar à morte, né? Porque no combate típico é assim, 0 ponto de vida, morreu, né? Não acontece. Então, por exemplo, um bicho que está tentando um urso que está tentando te intimidar, talvez ele faça, porque ele é um bicho grande e forte, talvez ele desfira um ataque que não é na verdade um ataque, é só um empurrão, é só um chega pra lá. Só que ele é tão grande que o que bate em você é um pouco mais forte do que apenas um safanão e apenas, vamos dizer assim, um pouco menos fraco do que um ataque genuíno. Então você pode tomar um dano não letal, você pode desacordar, né? Às vezes o cavalo tá te dando um coice pra te desacordar, não é pra te matar. De vez em quando pode ser pra te matar, mas a maioria das vezes talvez não seja. E aí, nisso você tem um tipo de situação em que um personagem pode desacordar o oponente. Clisson, mas e as magias? As magias podem funcionar da mesma forma. Você pode ter uma conjuração mágica que é pra poder imobilizar alguém, que é pra poder desacordar alguém, que é pra poder atordoar, que é pra poder, enfim, né, botar aquela pessoa ali num transe, né, tipo, acalmar os ânimos, né, você tem todas essas possibilidades. Isso escalonando, você já começa a entrar num determinado tipo de briga em que alguém pode de fato morrer. Mas olha, até chegar aí, a coisa cresceu, né? Então você tem essas alternativas. Não é toda negociação que no minuto os caras estão conversando, no outro minuto desembainhou a espada, armou o arco e alguém vai sair dali morto. Não. Você negocia, você conversa, você intimida. Tem uns filmes que tem essas cenas. Por exemplo, William Wallace, o filme do William Wallace, que eu esqueci o nome agora. Coração Valente. Tem uma cena na qual os escoceses estão negociando lá com os ingleses e os nobres de um lado e de outro meio que já sabem qual que é a dança que eles estão dançando, então eles tratam a coisa toda de uma determinada maneira. E o personagem do William Wallace chega lá e não é daquele jeito. Então ele movimenta o cavalo entre o pessoal, né? As pessoas estão conversando amistosamente, tipo uma diplomacia básica rolando. Tipo aquela diplomacia mais pragmática possível, vamos chamar assim, né? Tipo, quanto de ouro você está disposto a me dar para eu ir embora, né? Basicamente isso. Não vou te dar ouro nenhum, não vou isso, não vou aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, mais assim, né? Meu suborno é 400, não, só te dou 250, não, eu tenho que precisar de pelo menos 350. 325 e não se fala mais nisso, não sei o que. E aí eles estão conversando mais assim, e o que o William Wallace está fazendo? Tá andando com um cavalo entre os caras, passando, tipo, perto demais, assim, se movendo e falando determinadas coisas que são, obviamente, provocações, que são palavras para desestabilizar as pessoas que estão ali. Os exércitos estão posicionados. Todo mundo está pronto para entrar no famoso pega para capar. Todo mundo está pronto para matar e morrer. Mas o primeiro passo não é ir direto para matar e morrer. O primeiro passo é o diálogo, a diplomacia. Daí a pouco a diplomacia vai cedendo espaço para intimidação. Daí a pouco começa uma altercação, né? Começa um entrevero, sai uma briga, e uma briga pode ser nesse sentido, pode ser entre palavras apenas, né? Aquele filme também é com Orlando Bloom, que ele está defendendo Jerusalém, né? Também, que ele tem uma conversa lá com o Saladino quando ele entrega a cidade, aquilo também é um combate. É uma diplomacia também com alguns passos de provocação, né? Mas enfim, no fim das contas, o William Wallace consegue o que ele quer, volta pro lado do exército e tem a briga, tem um combate. Então na hora em que tem um combate é que as pessoas vão morrer, etc e tal, né? Mas você não precisa partir direto, não é assim, chegou um exército de um lado, chegou um exército do outro, eles fazem o ataque em carga e se matam. Não é assim, ninguém age assim. Ninguém age assim. Se vocês pegarem os filmes que vocês quiserem, vocês vão ver que essas coisas não são desse jeito. Eu estou citando filmes, basicamente, porque é a mídia, vamos chamar, filmes ou séries, tá bom? Não é assim. As pessoas não agem dessa forma, nem na ficção, nem na realidade. Se vocês pegarem Game of Thrones, sempre tem uma negociação. Sempre tem um atraiçoamento também. Sempre tem uma trairagem rolando. Mas antes, até para a trairagem acontecer, tem que ter o diálogo, tem que ter a negociação, tem que ter uma demonstração de força, sem que a força realmente seja necessária, né? Quantas vezes o Montanha andou para lá e para cá e deu aquela clássica desembainhada curta na espada dele assim, né?
quando ele estava prestes a matar alguém. Quantas vezes ele fez isso na série? Ele fez isso várias vezes. Quantas vezes ele de fato matou alguém? Eu acho que nem nunca. Eu acho que nunca nem precisou, né? Então, assim, tem aquela cena clássica quando o Montanha perde um duelo na disputa de lanças lá na justa, né, com outro cara lá, e aí ele tipo fica puto, mata o cavalo e vai querer matar o cara, e aí até o irmão dele, né, o cão, que intervém para defender lá o cavaleiro lá, não sei das quantas, e ele começa o cão começa a proteger, a parar mesmo os ataques do irmão, e ali é tipo difícil dizer se não é já o combate à Vera, né? Talvez fosse o Montanha e o cão resolvendo a relação, a intrincada e complicada relação deles dois nos termos deles, né? Talvez entre eles fosse uma briga, né? Talvez entre eles fosse uma briga agravada, vamos chamar assim, mas não um combate genuíno. Aí o rei vira e fala, ó, cessem suas atividades em nome do rei. Tipo, o cão até ajoelha. O Montanha ainda passa a espada assim onde o irmão dele tava, e aí ele para, né? Deem espaço para que Sandor Clegane vai esfriar a cabeça. E aí ele sai e vai esfriar a cabeça. Então vamos dizer assim, ninguém morreu, né? Não quer dizer que a ameaça não estivesse muito presente, mas ninguém morreu, né? Então você cria um clima de tensão sem de fato levar o jogo para necessidade de você ficar empilhando cadáveres para aqui e para lá. Sabe por quê, gente? Porque quando o seu combate só tem um tipo de resolução, então, meu querido, o fim do seu personagem já é conhecido. Porque ele vai ganhar 1, 2, 5, 10, 20, ali na frente ele vai perder. E aí, se o único fim, se o único meio razoável é a eliminação do outro, então já está definido que o final do seu personagem será esse, ele será eliminado pelo outro, sabe? De novo, eu tenho algum problema com isso? Não necessariamente. Mas eu quero acreditar que é possível criar um jogo onde esse não é o único final possível. Onde o que você... eu quero criar um jogo onde o seu personagem sai de casa com outro pensamento além de o que eu vou matar hoje? Quem que eu vou passar na faca hoje? Será que vai ter? Será que não vai ter? Pô, eu tenho que passar alguém na faca hoje para ganhar um XP. Entendeu? Então eu penso dessa forma. E de novo, eu não acho que tenha nada errado com a galera que quer jogar o Safari. Não tem nenhum problema com isso não. Eu só não quero ter que jogar o Safari o tempo todo. Eu não quero ser obrigado a jogar o Safari o tempo todo, a todo tempo. Pura e simplesmente porque não há regras que me digam como é que faz de um outro jeito. É só isso. De vez em quando eu vou querer jogar o Safari também. Eu vou querer entendeu? Eu vou querer Alex Kidd. Eu vou querer dar soco, monge, né? E matar até os fantasminhas, se deixar, entendeu? De vez em quando eu vou querer isso, mas não é sempre. Não precisa nem ser a maior parte das vezes. Então, a minha ideia é essa, é criar um combate. Eu falei um pouco de magia e falei bastante de combate, né? É criar um jogo que tenha jogadas de combate que não sejam necessariamente, univocamente destinadas a reduzir o ponto de vida do oponente a 0 antes dele reduzir seu ponto de vida a 0. Que é basicamente uma batalha de Magic the Gathering, né? Que a ideia não é essa, cada um começa com 20 pontos de vida e quem chegar a 0 primeiro perde? Pois é. Ou você acaba com o baralho do cara, ou você acaba com os pontos de vida dele, né? Pois é. Eu quero jogar um RPG onde exista sim essa possibilidade, esse risco, mas isso não é tipo aquilo que eu saio pra fazer e aquilo que os indivíduos, os monstros, os perigos, as ameaças que eu encontrar também tô querendo fazer com o meu personagem, entendeu? Então, gente, esse era... mentira que não era o roteiro de hoje, não. Eu não tenho roteiro, não adianta, eu não tenho roteiro, né? Eu tenho um sistema, mas eu não tenho roteiro do sistema. Mas isso é bastante do que eu queria ter comentado hoje. Se você não está inscrito no YouTube, inscreva-se por gentileza. E se você puder se inscrever nos outros podcasts também, eu agradeço. Nessa 4ª temporada a gente chegou a 103 inscritos no Spotify. Clisson, não fala o nome das outras redes porque o YouTube não gosta. Pois é, mas o YouTube tem que gostar de mim também. O YouTube tem que me ajudar também, né? Para poder publicar os negócios que eu tenho que publicar. E não me fazer ir lá na mão, na unha, todo dia também. Enquanto os podcasts não fazem. Os podcasts chegam instantaneamente. O YouTube que está me criando dificuldade. Mas por favor, assine o YouTube, porque provavelmente para a 5ª e para a 6ª temporadas eu vou criar alguma coisa aqui dentro
que tem como ser acessada no YouTube e, não sei, uma monetização, um só para membros, episódios especiais para quem é membro do canal, qualquer coisa assim. Mas para isso o canal tem que ter no mínimo 100 pessoas, né? Não adianta eu querer monetizar uma parada que não tem pessoas inscritas. Então, por favor, e é claro que o conteúdo que eu estou gerando o tempo todo, a todo tempo, vai continuar gerando, né? A maior parte dos episódios vai continuar sendo o quê? Os episódios semanais, gratuitos, passando aí de 40 e tantos minutos, igual esse agora. Mas talvez eu inclua alguma outra coisa no canal a partir dessa monetização, tá certo? Eu não vou prometer não, que eu não vou nem fazer a monetização por questões de tempo, não por questões de interesse ou de conteúdo, é questão de tempo, tá certo? Tem dado uns desdobramentos meio errados aí nas minhas questões de profissão e de mestrado, que eu achei que ia ser de um jeito, ia ser mais fácil e pelo visto não tá sendo. Mas assim, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tá? Eu tô gravando aqui no dia 4, né? Tá na antivéspera, cara, do lançamento do episódio. Esse episódio, se eu não me engano, é o do dia 15, né? Pois é, hoje é dia 4, são tipo 11 dias de diferença, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio eu vou continuar falando disso. Eu vou dar uma revisada no segundo episódio pra ver se eu falei dessa parada do combate. Se não, eu vou falar dela, tá? Para poder deixar tudo mais claro, né? E as jogadas de combate eu vou dar uma repassada também no próximo episódio, porque eu sei que tá meio nublado, mas vamos dizer assim, de começo todo mundo usa um D6 para poder fazer os testes, tá? E são vários testes possíveis. E com o tempo, com os níveis, esse dado vai mudando, mas em princípio tudo é realizado no teste de um D6, jogada de ataque, jogada de defesa, jogada de magia, jogada de resistência e tudo. E com o passar do tempo, com o aprimoramento dos níveis dos personagens em suas habilidades, eles vão passando a usar um D8, ou 2D4, ou 2D6, 3D6, conforme for o caso e a pertinência e o gosto de cada um, porque tem isso também, as pessoas podem escolher como que os personagens amadurecem suas habilidades, tá certo? Então, meus queridos, muito obrigado mesmo pela atenção, né? A gente tá chegando ao final. Foi mais uma gravação proveitosa que eu achei que eu não ia conseguir fazer, mas eu fiz. Agradeço demais a vocês, tenham todos uma ótima semana para quem está vendo o episódio no dia do lançamento. E é isso, até uma próxima, em té.